Irmãos, vamos abrir a Bíblia Sagrada, queridos, no texto base que nós estamos estudando, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Como sempre, leremos o verso de número 1 e depois o versículo de número 10. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 1 e depois o verso 10. Quem achou, diga amém. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Versículo 10. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos. Diga, o dom... Não, mas diga com fé. O dom de discernir os espíritos. Amém. Queridos, na nossa última ministração, nós falamos sobre as consequências da falta do dom de discernimento espiritual. E dentre as consequências nós destacamos 3. Pela falta desse dom, muitos cristãos são enganados e levados em roda por ventos de doutrinas heréticas. E comentamos Hebreus capítulo 13, versículo 9. Em segundo lugar, nós falamos que pela falta desse dom, o servo de Eliseu não percebeu que o exército de Deus era maior do que o exército do inimigo que perseguia ele e o seu senhor, o profeta de Deus. Segundo Reis 6, 14 a 17. E em terceiro lugar, nós vimos que pela falta desse dom, a vida de uma congregação inteira da escola dos profetas foi posta em risco quando um desavisado e sem discernimento espiritual jogou pepinos venenosos na panela de sopa que era para os profetas comerem, e havia morte na panela. Segundo Reis 4, 38 a 41. Foi isso que nós tratamos aqui quando falamos a respeito deste assunto. E hoje eu quero seguir falando, irmãos, sobre as consequências da falta do dom de discernimento espiritual. Enfatizando, em primeiro lugar, irmãos, que a falta do dom de discernimento espiritual traz a morte. Então nós não estamos falando de um dom que pode ser desprezado. Nós não estamos falando de um dom que pode ser deixado de lado. Nós não estamos falando de um dom que pode ser colocado à parte e tanto faz se eu buscá-lo ou não. O apóstolo Paulo nos orienta a buscar os melhores dons. E sem sombra de dúvidas, esse dom aqui, o dom de discernimento espiritual, o dom de discernir os espíritos, ele é indispensável. Porque, como enfatizamos agora há pouco, sem ele é possível que alguém possa morrer. Abra a Bíblia, Provérbios capítulo 21, versículo 16. Veja o que diz a palavra de Deus. Provérbios capítulo 21, versículo 16. O sábio Salomão disse assim: o homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Em outras palavras, o que Salomão está dizendo é: o homem, o crente, o servo, a serva, que anda desviado do caminho do discernimento espiritual, ele pode morrer. Por que isso, irmão? E a palavra que é usada aqui para entendimento no hebraico, só para que os irmãos entendam, é a palavra sakal, e no hebraico é discernimento. Então, entendimento aqui no texto é a capacidade de discernir espiritualmente as coisas. E Salomão está dizendo que aquele que se desvia do caminho do entendimento e por causa disso não tem discernimento espiritual, ele vai acabar na congregação dos mortos, ele vai acabar morrendo, porque a falta do dom de discernimento mata uma igreja, mata um cristão,
mata uma congregação inteira, mata um povo. Então nós não podemos desprezar esse dom. Mas curiosamente é o dom mais desprezado no meio evangélico. Se fala muito no meio evangélico sobre dom de línguas. Se fala muito no meio evangélico sobre o dom de profecia. Se fala muito no meio evangélico sobre o dom de cura, operação de maravilhas. Mas se fala muito pouco sobre o dom de discernimento espiritual, sobre o dom de discernir os espíritos. E é curioso, irmão, porque é justamente o dom de discernir os espíritos que vai determinar pela palavra se a profecia é de Deus ou não, se a cura é uma manifestação divina ou um charlatanismo, como hoje está comum no meio evangélico. É o que vai determinar se a doutrina, se o ensino é de Deus ou não é de Deus. É justamente o dom mais desprezado que deveria ser o mais buscado. Para os irmãos terem uma ideia, há um profeta anônimo da Bíblia, um homem de Deus, que fora ordenado pelo Senhor a sair de Judá até Betel e clamar contra o altar, onde Jeroboão, na tentativa de inovar o culto, ele havia consagrado pessoas que não eram da tribo de Levi ao sacerdócio, profanando assim o ministério sacerdotal e profanando também o altar em Betel. E tudo isso por causa de mecanismos políticos, ou seja, Jeroboão não queria os sacerdotes ordenados por Deus, porque os sacerdotes ordenados por Deus pregavam contra o seu governo, pregava contra a sua conduta moral, pregava contra o seu comportamento impuro e imoral. Então ele fez o que todos aqueles que não querem ouvir a verdade fazem. Ele contratou profetas segundo o seu bel prazer. E ele comprou esses profetas e esses sacerdotes, a fim de que eles ministrassem o culto, para que ele se alegrasse com o culto, mesmo que aquele culto não agradasse a Deus. Prestem bem atenção, irmãos, a inovação do sistema de adoração do culto de Jeroboão não agradou ao coração de Deus, porque nós não precisamos de inovações. A igreja brasileira precisa voltar para a palavra de Deus. É uma preocupação muito grande com inovação, quando na verdade nós temos que voltar para a revelação da palavra. Porque é mais fácil inovar do que estudar. Sim ou não? É mais fácil trazer inovação do que, como diziam os antigos, queimar as pestanas, lendo a revelação da palavra, para estabelecermos uma adoração bíblica, verdadeira e fiel. Mas ele comprou os sacerdotes, ele consagrou os sacerdotes que não eram ordenados pelo Senhor. E devo lhes dizer isso aqui esta noite, irmãos: nem todo aquele que se diz pastor, nem todo aquele que se diz sacerdote no reino de Deus ou na igreja de Deus, de fato foi aprovado pelo Senhor. Hoje nós estamos vendo aí pessoas fazendo brincadeira, irmãos, com o evangelho. A cada dia parece que estão colocando uma injeção de falso profeta e fabricando em laboratório, porque parece que a cada dia surge um novo, aí bomba na internet. Basta fazer um movimento, basta adivinhar a vida das pessoas, que já é colocado como um grande homem de Deus. São profetas e são sacerdotes comprados. O que determina um ministério, se ele é de Deus ou não, não é a visualização do canal do YouTube, não é a fama que alguém possa ter, mas é a vida de oração e de profundidade na palavra de Deus. É isso que determina se o ministério é bíblico ou não. Abra a Bíblia, vamos ver essa história que eu estou lhes contando. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13. Veja porque os irmãos vão entender por que eu citei essa história. Porque este profeta, que foi pregar contra o altar em Betel, profanado pela inovação do sistema novo de adoração de Jeroboão, ele morreu.
por falta de discernimento. Isso aqui nos prova que até pessoas que têm uma grande intimidade com Deus pode ter falta de discernimento. Veja como é sério isso aqui. Capítulo 13 de 1º livro dos Reis. Me acompanhe no verso 1. E eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus, diga, um homem de Deus, veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. Quem diz amém, meus irmãos? Ele vem, irmão, com uma mensagem clara. Ele vem com uma mensagem direta de Deus. E ele profetiza contra o altar. Altar, altar. E aí ele lança uma profecia citando o nome de um rei, Josias. Que os irmãos sabem que Josias será aquele que Deus vai usar para trazer uma restauração no reino de Israel. Mas sabe o que é que eu acho interessante, irmãos? Este homem aqui foi citado pelo nome no versículo 2 por um profeta anônimo. Nós não sabemos o nome deste profeta, mas uma coisa sabemos: a profecia dele se cumpriu, porque para Deus usar alguém, esta pessoa não precisa ter nome, porque Deus não usa ninguém por causa do nome que ele tem. Deus nos usa para que o nome de Deus seja reconhecido e glorificado. Aleluia! E o que é maravilhoso aqui, irmão? Isso aqui é profecia bíblica, porque sabe quando é que essa profecia se cumpre? 300 anos mais tarde. Já imaginou? Ele chega, cita Josias por nome, mas Josias só vai nascer 300 anos depois dessa profecia. E é aqui que há a prova de que ele é um profeta verdadeiro, porque Deus, irmãos, não fala na boca de falso profeta, irmão. Quando Deus promete alguma coisa, o profeta pode morrer, mas a palavra de Deus vai se cumprir. Glória a Deus. Vamos lá, não perca isso por nada. Versículo 3. E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Preste atenção aqui para você entender. O altar se fendendo, torando no meio, no nordestino bem popular, significava que Deus não estava mais apoiando aquele tipo de culto. Significava que aquele tipo de adoração não agradava a Deus. E mais, o fato da cinza se derramar e ter contato com o chão indicava que ela se tornou impura, portanto o sacrifício era inválido. Deus também não aceitava o sacrifício. Versículo 4. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar em Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: pegai nele. Jeroboão foi tentar lançar a mão do profeta, porque como não dá para calar o profeta, vamos tentar matar ele, para ver se ele deixa de profetizar contra nós. Mas, irmãos, a gente pode até entender que as pessoas possam matar os profetas na tentativa de calar as suas vozes, mas a voz de um profeta nunca é silenciada. O profeta morre, ou vai embora, ou muda de cidade, mas a palavra que ele proferiu continuará viva na consciência dos homens. Nunca sai. Aí ele lançou a mão para pregar no profeta, no homem de Deus. Mas olha o que diz o texto no verso 4. Mas a mão que ele estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazer para si. Aleluia. Aqui nós aprendemos algo maravilhoso. Pregue a palavra de Deus como ela é. Ensine a verdade do evangelho como ela é, nem que isso lhe custe a vida.
pregue a palavra, porque o nosso compromisso em primeiro lugar é com Deus. E mesmo que lancem mão contra nós, Deus pode nos proteger ou não, mas o fato é que a palavra de Deus tem que ser pregada. Agrade a quem agradar, mas o que mais importa é no final, eu e você agradarmos a Deus. Mas veja, secou a mão, verso 5, e o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Note, não era a palavra do profeta, era a palavra do Senhor. Isso é maravilhoso, irmão, porque o primeiro sinal cumpriu. A cinza derramou, o altar fendeu. Significava que o segundo também se cumpriria. Imediatamente, como agora. O outro, o nascimento de Josias, 300 anos depois. Aqui nós aprendemos uma coisa maravilhosa. Tem coisas que Deus falou que vai acontecer a curto, a médio e a longo prazo. Mas se foi Deus que falou, vai acontecer exatamente como Deus falou, porque a palavra dele não cai por terra. O tempo, irmãos, não anula a promessa. Quem diz amém? O tempo aperfeiçoa aqueles a quem Deus fez a promessa. É isso que nós temos que entender, mas vamos lá. O rei se revolta com a predição, mas quando Deus seca a mão dele, protegendo o seu servo, olha o que ele diz no versículo 6. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora, à face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu, e ficou como antes. Outra lição maravilhosa. Vamos chegar lá, quando o profeta vai morrer por falta de discernimento. Mas primeiro eu quero lhe mostrar que ele era um profeta de Deus. Sabe qual é a lição que a gente aprende aqui, irmãos? Se ele não fosse um homem de Deus, ele não oraria. Porque não é fácil orar por aqueles que lançam a mão contra nós. Você está entendendo? Não é fácil orar por aqueles que querem matar você. Não é fácil orar por aqueles que querem destruir você. Mas um homem de Deus e uma mulher de Deus não paga na mesma moeda, não paga mal por mal. Saul lançava a lança em Davi, Davi tocava a harpa. Cada um dá o que tem, e o Espírito que habita em você é o Espírito que te faz orar até pelos seus inimigos. Esse é o evangelho que esmaga o nosso orgulho, irmão. Não é? Ele orou, ele não se preocupou, ele vai me matar, não tem nada não. Ele está pedindo oração? Eu oro. E orou, e a mão daquele homem se restituiu. Mas veja o que o rei faz. Ele estava acostumado a comprar profetas. Ele estava acostumado a comprar sacerdotes. E ele está querendo comprar esse homem de Deus aqui também. Olha o versículo 7. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Vem para o meu conforto, é o que o rei está dizendo. Vem e eu vou lhe dar um presente. Sabe qual é a ideia aqui? Fica comigo e não vai te faltar nada financeiramente, desde que você só profetize aquilo que eu gosto. Desde que você só diga aquilo que eu quero ouvir. Desde que você não me ofenda, nem pregue mais contra o meu altar e nem meu sistema de adoração inovador que eu criei. Esse é o tipo de coisa que tem acontecido hoje, irmãos. Muitos homens de Deus têm se vendido. Muitos. Se vendido a reis humanos. Se vendido a governantes humanos. Subindo em palanques com religiões demoníacas, num ecumenismo desgraçado. Antes era voz, agora não passa de um palhaço. Mas em nome de Jesus, os servos de Deus da Igreja Batista de Vila Marcela não estão à venda. Nós vamos continuar pregando contra o mal.
Nós temos que ter muito discernimento neste tempo, irmãos. Escute o que eu vou lhes dizer agora, e eu vou mencionar isso mais à frente. Boa intenção não justifica erro doutrinário. Tem gente com muita boa intenção, mas o que está fazendo está errado pela palavra. E seja quem for, se estiver errado, a Bíblia condena. Veja, vem, não vou. Por quê? Verso 8. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Em outras palavras, eu não sou comprado como os outros que você comprou. Até agora esse profeta está, olha, né? Mas você vai ver como até um homem de Deus, com o passar do tempo, se não tiver discernimento, peca e morre no seu pecado. Você vai ver. Não fuja daqui, fique comigo. Versículo 9, por que ele não quer ir com o rei? Por que ele não atende o convite do rei? Porque a ordem de Deus foi clara. Olha o versículo de número 9. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. O que Deus disse a ele? Vá, pregue contra o altar e venha-se embora. E tem mais: não venha pelo mesmo caminho que você foi, nem coma pão, nem beba água neste lugar. Entregue o recado e vá embora. A ordem foi clara ou não? Foi muito clara. O profeta conseguiu vencer a astúcia do rei Jeroboão, mas ele não conseguiu discernir um falso profeta. É aqui que nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente consegue discernir de longe, quando, eu nem posso falar isso por causa da transmissão, né? Eu vou tentar falar de uma maneira que vocês entendam, mas é mais fácil discernir o que mexe com as galinhas pretas na encruzilhada, é mais fácil. Mas às vezes, quando é um falso profeta que fala em nome de Deus, vestido como crente, com Bíblia na mão, tem muito crente que ainda não sabe discernir e por isso é enganado. Veja como é sério, irmão. Versículo 11. E morava em Betel quem? Um profeta velho. Por que o autor bíblico, ele enfatizou que o profeta era velho? Para dar a ideia de maturidade. Como que dizendo assim: se ele é velho, ele tem maturidade. Se ele é velho, ele tem experiência. Mas a verdade é que nem todo velho tem maturidade, nem todo velho tem experiência e nem discernimento. Aliás, o salmista no Salmo 119, ele disse: eu tenho mais entendimento do que os velhos, porque eu medito nos teus testemunhos. O que nós aprendemos? Que o que dá discernimento não é idade, é meditação na palavra de Deus. De maneira que aqui nessa igreja, um adolescente pode ter mais discernimento do que velhos de mais de 50 anos de idade. Porque o que determina teu discernimento espiritual não é o teu tempo de vida, é o teu tempo com Deus. É isso que determina. Quem me entende, diga amém. Leiam versículo 11, por favor, enquanto eu bebo água. 1, 2, 3. Pronto. Esse profeta velho aqui era um porta-voz de Deus, mas ele havia comprometido o seu ministério, porque se vendeu para o rei Jeroboão. Porque o altar não estava profanado, era para ele pregar contra o altar. Por que Deus teve que mandar outro de fora? Porque o de dentro de casa havia se corrompido. Vocês estão entendendo como é sério? O profeta velho havia se vendido, e ele não tinha mais coragem de pregar contra o falso sistema do culto de Jeroboão. Então ele silenciou em troca de dinheiro, amordaçou a boca dele. E os filhos dele vieram e contaram para ele: papai, aconteceu uma coisa aqui, um homem de Deus veio, fez um sinal, o altar se fendeu, a cinza derramou no chão, foi uma bagunça doida. Aí olha o versículo 12, e disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E vieram seus filhos,
ouviram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: abordai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento, e montou. E foi após o homem de Deus, e achou ele assentado debaixo de um carvalho, e disse: és tu, homem de Deus, que veio de Judá? E ele disse: sou eu. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Mais um convite, não é? Para voltar para o lugar onde Deus disse: não volte. O primeiro ele rejeitou com facilidade, foi assim ou não foi? Porque era um rei, pagão, ímpio, imoral, desgraçado e que vivia fora da vontade de Deus. Então foi mais fácil discernir. Mas esse aqui foi astuto. Olha o que ele diz, ó. Versículo de número 16. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. A ordem foi clara e ele estava lembrado. Versículo 17. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerá pão, nem beberá água, nem tornarás aí pelo caminho que foste. Versículo 18. Ó a palavra do profeta velho. E ele lhe disse: também eu sou profeta. Como? Como tu. Nós somos a mesma coisa. Vocês estão entendendo como é perigoso isso aqui? Não, pastor Marcos, mas ele é crente também. Ele é pastor de igreja também. Ela é pastora. Não, pastor Marcos, mas também tem ministério, também prega, também anda com Bíblia. É assim, igual o senhor. Não é a roupa que define alguém, não é a Bíblia que carrega que define alguém, é o testemunho de caráter e a verdade que sai da sua boca, se é a verdade da palavra. Então nem todo mundo que diz que é como a gente, é da gente. Quem diz amém? 1 João 2 diz isso: saíram de nós, porque não era de nós. Se fosse de nós, ficaria conosco. Mas saiu, mas se veste como crente, parece crente, mas quando eu examino pelas escrituras, eu descubro que é falso. Lembra que a gente aprendeu isso nas primeiras aulas lá atrás, que eu não vou voltar. Mas veja, vamos olhar, não foge, fica aqui. Também eu sou profeta como tu, e, olha aí o perigo, um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu. Todo falso profeta é mentiroso, irmãos. E eles não têm escrúpulos não. Eles vão mentir, eles vão contar testemunhos mentirosos para empolgar o povo. Eles vão inventar histórias para você dar glória a Deus. Eles vão contar mentiras que nunca aconteceu, só para tentar ver o movimento da congregação, porque todo falso profeta está interessado em movimentar você, mas o verdadeiro servo de Deus está interessado em que você compreenda a palavra do Senhor. É isso que nós temos que entender, irmãos. Primeiro erro, ele disse que um anjo falou. E é claro que no Antigo Testamento o anjo se manifestava e falava. Mas Paulo disse, em Gálatas 1:8, que até mesmo se um anjo descer do céu e ensinar outro evangelho, além do qual Paulo já havia pregado, que fosse considerado como anátema, como maldito. Cuidado com essas revelações de anjo, irmão. O que mais tem é isso. E todo movimento sectário começa com a revelação de anjo. Veja, como saber se essa mensagem desse profeta aqui era de Deus ou não? Simples. O que Deus disse e o que o profeta falou. É muito simples saber se o profeta é de Deus ou não. Quer saber se o profeta é de Deus ou não? O que Deus disse, o que ele falou. Pegue o que ele falou e olhe para o que Deus disse. Se estiver de acordo, é homem de Deus. Se não estiver de acordo, pode ser quem for, é um falso profeta. Porque Deus não contraria a sua palavra. Não contraria.
Veja como isso é interessante. Segure aí, segure. Eu pensei que dava para falar de uns 3 pontos, mas não vai dar não. Segure aí, abra comigo Deuteronômio capítulo 13. Eu estou ensinando aos irmãos como termos discernimento espiritual e não cairmos em falso ensino. Veja, Deuteronômio capítulo 13. Eu tenho que terminar pelo menos esse, né? Quando o profeta ou sonhador de sonhos, verso 1, se levantar no meio de ti e te der um sinal ou um prodígio, o profeta vem, profetiza e faz um sinal, e faz um prodígio, acontece uma coisa, um milagre. Verso 2, e sucedeu o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, preste atenção nisso aqui, não se empolgue com o que ele fez, preste atenção no que ele fala. Ou que o Espírito Santo de Deus nos dê discernimento espiritual. Não se empolgue com o movimento, irmão. Não se empolgue com câncer foi curado. Não sei quem vomitou aquilo. Não se empolga com isso não. Ouça a mensagem. Veja o que a pessoa diz. Porque a gente é muito de olhar para o que a pessoa está fazendo, não é assim? A gente gosta do movimento da coisa, né? A gente gosta de ver. Rapaz, tu viu um milagre. Foi uma conferência de milagre. Aconteceu tantos milagres. E o que foi que o pregador pregou? Eu não prestei nem atenção. Agora, o milagre está errado. Totalmente errado. Olha aqui, E sucedeu tal sinal ao prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. Eu pergunto, Deus aprova a idolatria? Sim ou não, irmãos? Então o que o profeta está falando aqui está contrário à palavra de Deus. Portanto, ele pode ter feito sinal, prodígio, maravilha. O diabo, se a mensagem dele não está de acordo com a palavra de Deus, é um falso profeta. Irmãos, isso aqui é sério. Aí veja o que Deus diz, versículo 3. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. O texto está dizendo, quando um falso profeta se levanta fazendo um monte de coisa e ensinando heresia, é Deus nos provando, para saber se a gente ama a Deus ou não. E tem mais, versículo 4, após o Senhor vosso Deus andareis, a Ele temereis, os seus mandamentos guardareis, a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Fuja do falso profeta, é o que o texto está dizendo, e se aproxime de Deus. Mas pastor Marcos, ele me ameaçou, ele disse que se eu não desse R$1.000, eu ia morrer. Somente tema ao Senhor, porque um falso profeta não tem poder nenhum contra você, porque você está marcado pelo sangue de Jesus. Deixa ele falar o que ele quiser, irmão. Maldição não pega em crente. Volta para lá, 2 Reis 13. Agora nós vamos ver o profeta, homem de Deus, sendo enganado por falta de discernimento. Veja que até homens de Deus podem pecar por falta de discernimento. 1 Reis capítulo 13, que a história continua. Eu só dei essa digressão para você entender. Ele mentiu, porque todo falso profeta é mentiroso. Teve um tempo aí, irmãos, deixa eu fazer só essa abertura aqui, que surgiu um cara na internet chamado Tio Chico. Diz ele que era bruxo. Irmãos, eu era novo convertido. Eu não tinha nem 5 meses de crente. A diaconada de uma igreja que eu fazia parte, em boa parte da presbiterada, estava tudo impressionado com aquele homem. E eu, um menino, irmãos, eu disse, rapaz, se tudo que esse homem diz fosse verdade, ele estava morto ou preso. Isso é mentira, meus irmãos. Quase me crucificaram, porque quem era eu, irmão? Nem era batizado nas águas ainda. Mas depois tiveram que dizer, é verdade, tudo que aquele homem falou era mentira. Irmão, um mentiroso dá para você perceber. Era tudo mentira, irmão. O cara falava que fazia coisas absurdas num shopping. No shopping de Petrolina não dá nem para você se coçar. Se você estiver coçando aqui, eles pensam que você está armado, é assim ou não é?
Já chega perto de você, dá para fazer aquilo que aquele homem dizia que fazia, num shopping. Tudo mentira, mas o povo se impressionava com a forma que ele falava. Todo falso profeta é mentiroso. Todo falso profeta. Mas veja, versículo 19, olha o que o homem de Deus fez. E voltou ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. Quando o falso profeta falou, o homem de Deus disse: rapaz, é um profeta igual a mim. Não é possível que ele esteja mentindo. É sim. É possível que esteja mentindo sim. Muito cuidado, irmão. Não baixe sua guarda só quando você vê alguém subindo num púlpito para pregar, achando que essa pessoa é homem de Deus ou mulher de Deus, não. Esteja com a sua arma na mão, com a Bíblia aberta, e prove cada palavra para você não ser enganado. Porque esse ambiente aqui, não significa que ele está imune a heresias, não. Pode vir qualquer doido aqui ensinar heresia, e a gente tem que estar preparado para saber o que é de Deus e o que não é. A Bíblia diz: examinai tudo e retei o que é bom. Fique só com aquilo que edifica. O que não edifica, jogue no lixo. Tenha discernimento. E cuidado com o movimento. Que todo movimento empolga, mas tem que ver se o movimento é o movimento do Espírito e não o movimento do pregador. Vamos lá. Ele voltou. Eu só vou ficar nesse ponto. Infelizmente tem mais coisa para falar, mas próximas quintas a gente fala. Ele voltou. Agora o que acontece no verso 20? Porque quando Deus faz, irmão, Deus humilha. E sucedeu que estando eles à mesa, talvez para nós isso aqui não signifique muita coisa não, mas sentar à mesa nessa cultura significava comunhão. Então por isso que o escritor bíblico enfatiza a mesa, mostrando que o homem de Deus se corrompeu e sentou à mesa com um falso profeta. Sentou à mesa com um homem mentiroso, sentou à mesa com um homem que não era de Deus. E quantos pastores não estão assim hoje, irmão? Em busca de fama, em busca de poder, em busca de dinheiro, em busca de aumentar o dízimo da igreja, estão sentando em mesas com pessoas corruptas, que não creem no evangelho, que são imorais, mas em troca de fama, eu me sento na mesma mesa. Homem de Deus não, irmão. Homem de Deus come puro chão, é alimentado com pão de angústia e água de amargura como Micaías, mas não vende o seu ministério. Não vende, irmão. Veja, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que havia feito ele voltar. Deus falou com o profeta velho, botou a palavra dele na boca do profeta velho, só para trazer um juízo. E clamou ao homem de Deus, verso 21, que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor. Pense numa vergonha. Você está diante de um homem mentiroso, aí Deus agora pega a boca do mentiroso e prega contra você. Como que dizendo: como você fez aliança com quem não presta, eu vou usar quem não presta para te humilhar. Não é feio isso? E acontece muito. Quando você faz aliança com quem não presta, na hora que você falhar, essa mesma pessoa que não presta vai jogar na sua cara o que você fez, vai humilhar você diante dos outros. Por isso que é necessário saber selecionar bem com quem a gente anda. Vamos lá. Mas pastor, uma quinta-feira, é porque é estudo, irmão. É o que tem para nós hoje. Veja, visto que fostes rebelde à boca do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão, bebeste água no lugar que te dissera: não comerás pão, nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. É o nosso tema, né? Por falta de discernimento, o profeta, homem de Deus, vai morrer. Veja como é sério isso aqui. Verso 23. Sucedeu que depois que comeu o pão, depois que bebeu água, pense numa comida cara, irmão. Albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, um leão, o encontrou no caminho e diga forte, ele morreu por quê? Falta de discernimento e desobediência. E o seu cadáver estava lançado no caminho, o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto do cadáver. Por que essas informações? Para a gente entender uma coisa. Pela falta do dom de discernir os espíritos, este profeta morreu no pecado da desobediência. E o leão agiu contra a sua própria natureza. É isso que eu quero que você entenda, os detalhes
Detalhes são tudo na interpretação. O leão estava parado junto ao corpo, sim ou não? É da natureza do leão ficar parado depois que mata um corpo? Não. Ele vai dilacerar o corpo todinho, sim ou não? E ele vai comer. E tem mais, o leão ia comer o jumento também, porque o jumento ficou parado. Você lê o texto. O leão matou o profeta e parou. O jumento ficou também parado perto do corpo. O cadáver está morto, cheirando a sangue. O leão não dilacera o corpo e o jumento está lá parado e o leão não avança no jumento. Por que isso? Porque Deus está mostrando que até os animais irracionais, como o leão e o jumento, agem contra a própria natureza, obedecendo a Deus. E um profeta, por falta de discernimento, morreu em desobediência. Isso é sério, né, irmãos? Eu quero concluir, porque a hora já foi embora, dizendo para os irmãos: a falta do dom de discernimento espiritual não vai só te deixar ser enganado, vai te fazer você desobedecer a Deus. E o caminho da desobediência é o caminho da morte. Fiquemos em pé. E que Deus, por graça, irmãos, nos livre de cairmos na cilada da falta do dom de discernimento.